Fala Doc, o podcast médico de São Gabriel. Olá, estamos começando o episódio 2 do Fala Doc em todas as plataformas digitais, sempre trazendo informações muito importantes e uma casa maravilhosamente grande que acolhe e recebe grandes personalidades, não apenas aqui da nossa cidade de São Gabriel, como do estado, do país e do mundo. Eu e o meu colega Dr. Romeu Bertoia estamos mais uma vez aqui à frente desse podcast que vem trazer uma convidada ilustre e importante num momento importante da saúde também no país. Olá, Romeu. Olá, Bina. É um prazer mais uma vez estarmos aqui nesse nosso segundo episódio. É a terceira semana consecutiva que a gente vem se desenvolvendo aqui dentro, né, Bina, com o episódio 0 inicialmente para ajustes, depois o primeiro episódio com o pessoal da direção do hospital. E hoje nós temos aqui na nossa frente a doutora Fernanda Weber, que é médica infectologista, formada em Santa Cruz do Sul. Ela é coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da Santa Casa e também do Hospital Beneficente São Pedro, em Garibaldi. Prazer estar aqui contigo hoje, Fernanda, que seja muito bem-vinda, que se sinta muito à vontade, essa casa é tua, está? Fique bem à vontade no estúdio do Fala Doc. Boa noite, como vai? Boa noite, então, Romeu e Bina, é um prazer estar aqui. Eu achei muito legal a iniciativa de vocês de colocar profissionais e personalidades aqui da cidade para falar, expor não somente opiniões, né, mas um pouco do seu trabalho, e espero contribuir com vocês hoje. Fernando, é um imenso prazer para a gente te receber aqui e a gente sempre leva essa conversa aqui, eu e o Romeu, o nosso pessoal da produção, como um papo de bar, assim, sabe? A gente vai conversando, a gente vai divagando sobre ideias, lógico que a gente tem sempre um foco central, né, dos assuntos que vamos debater, mas a gente quer te deixar bem à vontade, assim, para contar a tua história de vida, para contar também como é que tu vivencia essa tua área que é tão importante, especialmente nos últimos anos. Nós não estamos aqui tomando cerveja, poderíamos até, né, doutora Romeu, estamos na aguinha no Fala Doc aqui, essa belíssima caneca que recebemos. E eu queria começar, Fernanda, te perguntando assim, como é que surgiu na tua vida a ideia de ser uma infectologista? Então, não era uma especialidade tão comum e imagino que a maior parte das pessoas começou a prestar atenção na área quando surgiu a pandemia, né, da Covid. Inclusive, quando a minha mãe, a doutora Sandra Weber, que é bem mais conhecida na cidade do que eu, né, quando eu passei na residência, ela fez um post, assim, feliz que eu tinha passado no processo de especialização. Era muita gente perguntando o que era, o que come essa especialidade. Mas o meu interesse vem desde a época da faculdade. Eu era de liga acadêmica da infectologia, que é uma especialidade que lida com qualquer tipo de infecção. Inclusive, temos um elo aqui com o Dr. Romeu, a esposa dele, a doutora Candice, era a coordenadora da Liga de Infectologia quando eu era acadêmica de medicina. E aí acabamos depois nos desencontrando, né? Sim, e voltaram a se encontrar recentemente aqui em São Gabriel. Exatamente, o mundo gira, né? Tá girando, né? Tudo conflui para São Gabriel. Tu sabe, Fernanda, que eu tava falando com ela sobre isso hoje. Eu dei aula na Unisc até 2015. Né? Eu dei aula na Unisc de 2011 a 2015. E acho que por muito pouco não nos cruzamos nos corredores acadêmicos aí. Mas ela me fez ótimos elogios a teu respeito, né? Que bom! Era extremamente aplicada. Né? Fico feliz, mas foi daí. A Liga de Infectologia é a especialidade que eu sempre tive mais facilidade. Creio que vocês também passaram por isso na faculdade. Tem áreas que a gente até se interessa, mas sofre para entender. E tem outras que o negócio apenas flui. E eu tive essa questão com infectologia. Certo. Tu terminaste a tua formação de médico infectologista em que ano, Fernanda? Em medicina foi em 2014, infectologia em 2018. 2018. Então tu pegaste a pandemia bem no olho do furacão, bem no início dela, né? A pandemia iniciou em março de 2020, né? E já era médica infectologista.
Sim. Como é que foi a experiência de vivenciar esse problema humanitário que a gente teve há poucos anos atrás? Foi complicado, né? Se brinca muito na infectologia que a gente. O nosso ganha-pão são as epidemias, assim. Só que na proporção que foi, ninguém esperava. Em dezembro, na realidade, de 2019, já se falava em grupos de infectologia sobre os casos de infecções que estavam surgindo na China. E aí o negócio foi tomando proporção, porque antes de chegar no Brasil, é papel do infectologista fazer uma espécie de plano em casos de emergência. Se chegar pacientes, como que o médico vai agir, treinar, capacitar, né, toda a equipe hospitalar. E aí foi uma dimensão que ninguém esperava, né? Aquela luta intensa por procurar um tratamento que fosse disponível, procurar uma vacina principalmente. E acho que a maior dificuldade de todas foi a falta de equipamento de proteção individual. A gente não tinha máscara, né? A gente não tinha luva suficiente. E nem era porque os hospitais não compravam. Não, é que o Acabaram os fornecimento, estoques A mesmo, demanda era né? A muito demanda era muito maior, demanda, né? não só para o hospital, mas para as pessoas em geral seguirem as suas vidas, né? Então foi muito complicado a parte econômica. Eu passava, o trabalho era das 7 à meia-noite diário, assim. E claro, muita gente teve que ficar em casa no início, mas foi um período que até tive que fazer plantão em UTI com o meu, sabe? O meu também Sim, faz também plantão. faço plantão de TI. Então foi uma carga psicológica e de trabalho muito pesada. Muito forte, né? Eu até comentei com Bina, né, que ontem nós estávamos fazendo um mini script, assim, do que iríamos debater contigo e conversar. Eu tive uma experiência provavelmente a mais marcante na minha profissão. Sou formada há 21 anos, vai fazer agora esse ano, né? E eu trabalho em TI desde 2008. Eu fiz formação de cirurgia cardiovascular na Santa Casa, foram 4 anos, e nesse período eu trabalhei não só na Santa Casa em Porto Alegre, na UTI, mas como nos hospitais da Grande Porto Alegre, no entorno assim de Porto Alegre, para me manter lá naquela época. E quando veio a pandemia, como eu sou concursado em Santa Maria na universidade, eles convocaram, foi quase uma convocação militar, né, para que todos os médicos que tivessem experiência de UTI, porque lá o meu trabalho não é esse, né, mas todos os médicos que tivessem experiência em UTI que se alistassem para poder ajudar nas escalas. E eu vou te dizer assim, Fernanda, foi uma experiência ímpar na minha vida. Se por um lado foi, eu acho, o momento profissional mais difícil que eu vivenciei, né? Porque concomitante a isso eu também sofri um acidente. Eu fiquei 90 dias sem trabalhar, com cadeira de roda, com perna quebrada, com cirurgias, né? Então foi toda uma coisa muito sinistra, até eu diria que foram dois eventos assim que marcaram bastante a minha profissão. Mas se por um lado a pandemia me trouxe muito sofrimento, porque além de vivenciar esses pacientes que estavam evoluindo mal, vindo a óbito, e a nossa sensação de impotência, e também o medo de que isso afetasse a nós mesmos e a nossos familiares. Por outro lado, cada pequena vitória a gente tinha uma sensação assim de que a coisa estava sendo feita no caminho certo, né? Com esmero. Exatamente. Então foi uma coisa muito interessante, né, Albina? A gente Tive a oportunidade de atender bastante também, não em UTI, mas aqui, como houve esse chamamento também, né? Nós tínhamos aqui um atendimento no Gripão que, ali no período de 6 a 8 horas, nós atendíamos ali em torno de 80 pacientes, cada médico, né? Porque existia aquela questão dos que eram suspeitos, os que não eram, os que realmente tinham, né? Uma grande triagem ali, avaliação direta e um trabalho bem cansativo, bem desgastante. Todos nós da área de saúde passamos, né? E em cima disso que vocês estão falando, eu queria fazer essa pergunta para ti também, Fernanda. Individualmente e coletivamente, a nível de sociedade, qual é a grande lição que tu tira dessa pandemia? Primeiro individual, né, como pessoa, depois de tudo que tu viu, de tudo que tu passou, das perdas que aconteceram e dos ganhos que aconteceram, e coletivamente também, a nível mundial
e também a nível de Brasil, sobre a questão do atendimento, tanto faz ele seja do Sistema Único de Saúde ou no atendimento global à população. Uhum. Olha, a nível mundial, eu diria que todas as atenções foram pro nível de prevenção, né? Não se tinha muito essa característica, às vezes a gente olhava em países asiáticos de pessoas que têm sintomas respiratórios, que já utilizavam máscara para diminuir a disseminação desses sinais e sintomas, né? Aqui no Brasil, eu brinco, a criança espirrava e passava o ranho no rosto, assim. Não se tinha muito essa questão de prevenção, né? Do que eu posso fazer a nível individual para prevenir que a outra pessoa fique infectada. E talvez o maior ganho de todos sobre a importância da vacinação, né? Se hoje a gente está tendo casos mais leves de Covid, é muito atribuível à vacinação em massa. E eu acharia que esse seria o principal ganho, além, claro, da conscientização das pessoas. A nível individual, eu diria que, e acho que o Romeu também, até uma coisa meio espiritual, assim, a gente se deparou tanto com pessoas em estágio mais terminal da doença e com as famílias, né, relacionadas. Teve pessoas que perderam 5 entes, né, Sim. familiares, uma coisa assim. Então, isso acabou me fazendo talvez ter uma sensibilidade maior frente a pessoas que estão doentes. Eu já achava que eu tinha um pouco, mas talvez isso se exacerbou na pandemia. Eu lembro de uma vez, inclusive, que teve um paciente que a gente não tinha mais o que fazer por ele. Chegou num nível, assim, que não tinha mais. Ele estava sofrendo se a gente fizesse medidas mais invasivas para ele. E aí eu fui falar com a família para restringir, expliquei toda a situação. Só que eu não esperava a reação da filha, né, que eu estava conversando. Ela foi tão compreensiva, agradeceu tudo e etc, que no final da ligação eu simplesmente desabei, assim, comecei a chorar. Porque o médico também está acostumado a tomar umas bordoadas. Sem dúvida, né? Então, a sensibilidade que ela me demonstrou no momento que ela estava extremamente vulnerável me tocou bastante também. Acho que seria mais isso. Uma situação dessas deixa a gente muito à flor da pele, né, Romeu? Ninguém quer perder paciente e, ao mesmo tempo, nós não estamos acostumados a vivenciar uma pandemia, né? Sim. Então, se teme pelo paciente, se teme pela sua própria saúde, se teme, como tu falou no início, pelos familiares, né? Naquela época eu fiquei 6 meses sem entrar na casa do meu pai e da minha mãe, pessoas idosas, né, com comorbidades. Sim. Então, é uma situação que a gente leva um aprendizado absurdo em certas questões de cuidados mesmo, de higiene, como a Fernanda falou, de lavar permanentemente a mão, né, de Claro. passar o álcool gel, né, de tomar determinados cuidados com relação à saúde que são importantes, como se alimentar bem, como praticar exercício físico, Sim. como cuidado emocional, né, para que se tenha uma imunidade importante, né. E uma coisa que tu falou que é importante, né, assim, a vacinação, sem dúvida nenhuma, ela resolveu o problema da pandemia, né, pelo menos tanto que acabou a pandemia, né, não é mais Sim. pandemia, mas infelizmente a gente viveu muitos embates com relação à vacinação, inclusive de alguns colegas teus infectologistas, alguns muito famosos até, que se tornaram influencers em redes sociais, né, debatendo o uso inadequado da vacina, a falta de testes, a falta de estudos científicos que comprovassem, né, a incidência de complicações, né. Eu queria saber de ti, assim, como é que ficou esse panorama da vacina em 2024, passados já aí 4 anos do início da pandemia. O que hoje em dia se sabe realmente a respeito das vacinas com relação às complicações, com relação às fake news que foram difamadas em todos os meios, né, inclusive no meio médico, inclusive por colegas teus de especialidade que são infectologistas, né?
O que hoje a gente tem palpável com relação às vacinas? Eu acho que o pior problema, assim, foi a questão de politizar a vacinação. Pelo menos eu sou de uma época, dos anos 90, onde tinha-se grandes campanhas de vacinação no geral, levavam todas as crianças para vacinar. E aí, de uns tempos para cá, surgiram essas notícias, assim, indagando. Notícias, inclusive, antigas. Por exemplo, a maior fake news que se tem em relação à vacina, eu acho, é que poderia ocasionar autismo. Sendo que essa fake news surgiu, se propagou através de um colega médico antiético que forjou uma pesquisa e acabou publicando, porque hoje em dia no meio médico, para publicar, basta haver grana envolvida, né? Não é tão difícil, né? Ele foi pago para isso, e muito bem pago para publicar essa mentira que se espalhou. E depois se viu que era tudo forjado, ele teve que se retratar, não pôde mais exercer a profissão, mas até hoje reverbera essa história. É impressionante o impacto, assim, né, de fake news. Uma mentira dita 1000 vezes, ela se torna verdade aqui, para quem está ouvindo e não está vendo com um sinalzinho de aspas, né? Isso. E outra coisa da pandemia, assim, é que a gente queria respostas imediatas, né? E aí, quando surgiu a questão da vacina, muito se falou como que fizeram uma vacina tão rápido, porque foi no final de 2020 que ela começou a ser comercializada. Mas, na realidade, a plataforma da vacina, a tecnologia por trás da vacina já existia há 20 anos. Na realidade, só foi mudado o bichinho, o micro-organismo da vacina, mas a tecnologia já existia e já era validada, né? Mas, claro, fomos aprendendo junto. Nós temos ainda diversos tipos de vacina, né? Só que também um problema muito grande que eu vejo é a forma como é falado para as pessoas sobre a vacinação. Então, imagina, o Ministério da Saúde solta lá, tu tem que fazer tal vacina. Ah, tu faz o reforço com outra vacina. Vacina Y. Agora vai fazer a vacina X. Agora muda para tal. Para quem não é da área, parece um absurdo. E realmente eu entendo a desconfiança que as pessoas têm. Porque a forma como essa informação foi passada foi horrível. Foi horrível. Então, era até médico não entendendo direito do que se tratava, né? De lição é que vacina não é receita de bolo. Nós temos diversos tipos de vacina. Por exemplo, a vacina da Oxford, né, AstraZeneca, é uma vacina que o vírus ele é enfraquecido. E toda vacina de vírus enfraquecido, não somente essa, ela não pode ser dada em gestantes, ela não pode ser dada em pessoas que têm uma imunidade baixa, senão eu posso induzir complicações. E se eu aplico inadvertidamente nesse tipo de população essa vacina, eu estou induzindo a problemas. Então, falta talvez pessoas especializadas que orientem a melhor vacina para a tua situação. Não é todas que vão funcionar. Claro. Hoje, 2024, complementando essa pergunta do Romeu, a gente já tem um perfeito entendimento do que foi essa pandemia e de que o Covid-19 não volta mais e que ele já é plenamente entendido que essa vacina realmente soluciona as coisas? Sim. A gente não diz hoje em dia que a Covid é sazonal, como a gripe, porque isso implica que o vírus surgiria mais, por exemplo, no inverno. O vírus, né, a Covid, ela não se manifesta somente no inverno. Nós podemos ter casos no verão, independente do tempo. E a vacina se tornou extremamente eficaz para isso. Hoje em dia a gente acaba recomendando mais para grupos de risco, né? E que seriam extremos de idade, pessoas que têm outras doenças. Então se torna agora muito mais tranquilo de lidar com a doença. Mas como tu falaste, a principal forma de evitar que se fique doente fora as vacinas é tentar manter um estilo de vida saudável, né? Acho que as maiores complicações que a gente viu em UTI eram aqueles pacientes que já eram obesos, que tinham doenças no coração. Diabéticos, né? Diabéticos. Nossa, diabéticos foi bastante.
Então, pessoas que já têm um estilo de vida mais saudável teriam um risco naturalmente menor de fazer essas complicações. Muito bem. Ô, Fernanda, e atualmente, assim, passando um pouco esse nosso bate-papo a respeito do Covid, né? Atualmente a gente vive uma epidemia de dengue, ah, assim, descomunal no Brasil. Provavelmente a maior epidemia de dengue que nós já vivemos nos últimos tempos. Por que nós estamos tendo esse tipo de problema em pleno século XXI, 2024, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento? Primeiro, porque dengue é ocasionada por vírus. E vírus é uma coisa assim, ó, complicada de se diagnosticar e de se tratar. Porque diferente de bactéria, que a gente tem antibiótico, eu posso não saber a bactéria que está ocasionando a tua infecção, necessariamente, mas eu posso te dar um antibiótico que provavelmente vai matar essa bactéria. O vírus, se eu não souber nome e sobrenome do vírus e diagnosticar ele nos primeiros dias de doença, eu não consigo tratar. Que não necessariamente eu tenho um tratamento específico para esse vírus. É muito mais difícil de tratar. E no caso da dengue, a gente tem 4 subtipos de dengue. Dengue 1, 2, 3 e 4. Em 2022, meio que surgiu a dengue cosmopolita. É um subtipo da dengue do tipo 2 que se tornou predominante aqui no Brasil, que antes a gente não tinha. E o próprio nome cosmopolita se deve porque a gente tem ela com muito mais frequência, muito mais transmissão nas cidades. Aliado a fenômenos como El Niño, Laninha, chuva e calor, aumento de enchentes, aumentou bastante a proliferação dos mosquitos que vão transmitir a doença. Então a gente tem um novo subtipo do vírus e para completar a gente tem a questão de ambiente, né, que está favorecendo a proliferação. E aí com isso estoura o número de casos. Claro. Imagina, a gente tá em abril. E Eu a, ainda tô com calor. Sim. os mosquitos ainda não morreram. E é bem sazonal, né? Bem sazonal. E a transmissão, uma pergunta que nos chega, né? Nós sabemos, claro, mas a transmissão ela ocorre exclusivamente pelo mosquito, né? Somente pelo mosquito. Eu não tenho... posso ter contato com uma pessoa com dengue, abraçar, beijar ela que eu não vou pegar. É somente através do mosquito. Qual é a grande culpa que nós, população, temos nessa disseminação? Complicado. Crescimento desordenado de cidades, né? A gente está invadindo, na realidade, o ambiente deles, de mata. E além disso, além do crescimento, a gente tem más condições, não necessariamente de higiene, assim, mau planejamento mesmo nesse crescimento. Então, principalmente em regiões onde se criam casas, né, sem planejamento, etc., com acúmulo de água, o negócio só vai aflorando cada vez mais. Então, agrava esse problema. Ô, Fernanda, e assim, como é que a gente faz para reconhecer um paciente, né? E a pessoa que é leiga em casa se autossuspeitar como sendo uma pessoa assim, que esteja suscetível a dengue frente a alguns sintomas aí, febre alta, como é que seria o quadro clínico de um paciente com dengue na sua fase inicial? No primeiro momento, o paciente tem febre, é uma febre alta. É maior que 38 graus, mas em geral chega a 39 e 40. É uma febre bem predominante e a pessoa tem que ter mais de 2 dias de febre. Então, se hoje eu estou meio febril e amanhã eu já estou bem, não se caracterizaria como um caso suspeito de dengue. Então, mais de 2 dias de febre, associada a pelo menos 2 sintomas, como, por exemplo, dor de cabeça, náusea, vontade de vomitar, dor atrás dos olhos, dor nas articulações. A pessoa pode ter lesões de pele, umas manchas avermelhadas pelo corpo, também pode acabar acontecendo. Seriam mais esses sintomas. Algia, né? Dor muscular, né? Dor no corpo, bem importante, né? Isso. E o medo que as pessoas têm da dengue hemorrágica? Explica para nós. Pois é, a dengue hemorrágica, ela ocorre
É importante falar, na verdade, que a maior parte dos pacientes que têm dengue não evolui para a forma mais grave que a gente fala hoje em dia de dengue, né? Que é com sinais de alarme, a dengue grave. A pessoa se recupera. Ela se hidrata, se recupera em casa e fica bem. Uma pequena porcentagem desses pacientes, quando some a febre, desaparece a febre, começa a piorar. E essa piora se dá porque o sangue que a gente tem dentro dos vasos, ele foge dos vasos e vai para fora dele. Não, como que eu posso explicar? É que a gente chama de terceiro espaço, né? Ele deveria estar no vaso, mas ele deixa a pessoa inchada na pele. E aí, com isso, está faltando circulação para manter os órgãos vitais, o coração funcionando, todos os órgãos, assim. E aí a pessoa vai ter outras manifestações. Em geral, pode ter uma pressão mais baixa, porque não tem, né, circulação direito no vaso, pode ter dor na barriga, que é constante, pode ter hemorragias, como o próprio nome sugere, né? Tanto na pele, com o surgimento de pontinhos vermelhos na pele, que se a pessoa aperta esses pontinhos, ele não some, quanto sangrar na gengiva, sangrar na urina. Essas manifestações são as mais temíveis e que a gente tem que tomar um cuidado maior, assim, no manejo do paciente. Então, mas é uma minoria dos casos. Certo. Uma pergunta que nos chegou no nosso canal, né? A gente divulgou que você viria aqui para conversar conosco e nos perguntaram se poderia ter dengue mais de uma vez, várias vezes, ou se a dengue gerava imunidade e se era verdade que a segunda contaminação ou outras contaminações de dengue aumentariam o risco de dengue grave. Sim, a pessoa pode ter mais de um tipo de dengue, porque são 4 subtipos de vírus de dengue, né? Então, eu posso pegar a tipo 2, que eu comentei que está em surto desde 2022, e posteriormente me contaminar pela tipo 1. Então, a imunidade que eu crio é para aquele subtipo de doença, mas eu posso pegar novamente. Cria imunidade por subtipo 1, mas não necessariamente por 2, 3 e 4, né? Exatamente. Uma vez que eu crio imunidade, fui contaminada pelo tipo 2. Vou ter anticorpos do tipo 2 e um pouquinho pro tipo 1, 3 e 4. Um pouquinho. Só que esses anticorpos criados para os outros subtipos, eles não são eficientes. E se eu me contamino por um novo subtipo, esses anticorpos que não são eficientes, eles pioram a doença e aumentam realmente o risco de dengue mais grave. É por isso que as vacinas que nós temos para dengue, não são criadas somente para um tipo de vírus. Elas têm na composição 4 tipos. Aí eu crio anticorpos para os 4 tipos de forma igualitária, para prevenir essa forma grave da vacina. Perfeito, Da dengue. perfeito. E é uma vacina relativamente nova, Fernanda? Essa vacina da dengue? Sim, relativamente nova. Nós temos 2 atualmente que estão disponíveis no mercado, da Takeda e da Sanofi, que é a Dengvaxia também e a Qdenga, os 2 subtipos, cada uma com suas especificações, mas ambas não podem ser ofertadas para gestantes, mulheres que estão amamentando e pessoas com problema de imunidade, uso de corticoide em dose alta, não pode. Justamente porque tu tens o risco daí de fazer algum efeito colateral mais grave. Então, não é Claro. indicado nessas situações. Perfeito. São vacinas que estão sendo ofertadas para uma população bem restrita pediátrica. Somente porque essa faixa etária em criança tem um risco de doença mais grave. Não está tão acostumada a infecções ainda, etc. De resto, só realmente adquirindo na rede privada. E qual seria essa faixa etária de crianças? Ali dos 14 anos, no máximo. Até 14. Uhum. Eu sou governo federal, sou governo estadual, sou governo municipal e estou jogando informação em rede social, em canais de televisão, em rádio, em jornal, TV, enfim. E estou orientando a população para que as coisas melhorem, para que se evite o surto da dengue. Quanto tempo, mais ou menos, demanda para isso ser resolvido? Complicada essa pergunta. Porque os números, a gente sabe que ela existe, né? Uhum.
Em contrapartida, a gente sabe que quanto mais educação, melhor. Porém, a primeira educação é que vem de casa. Sim. Essa não tem como mudar. É do pai, da mãe, enfim, da família. A segunda educação da escola. A terceira, teoricamente, eu, governo, estou ofertando para a população. Isso não vem sendo bem feito, porque senão nós não estaríamos em 2024 com um surto, né? Então, em alguns lugares isso aí está pecando. Mas agora existe massivamente uma campanha para o cuidado para a dengue, porque ela está matando, né, pessoas. Porto Alegre é um terror pelo que a gente tem visto, né? Então, em a gente alertando e as pessoas tomando ciência, tem como se reverter, por exemplo, num ano? Ou pode acontecer assim, pô, o mosquitinho está ali, existe uma infestação gigantesca, isso aí vai demorar uns 5 anos ainda para melhorar. Como é que se avalia mais ou menos essa questão da dengue? Olha, formas de prevenção, né? A gente tem a vacina, só que como eu comentei, como ela ainda não está disposta pelo SUS de forma gratuita, vai depender muito da, enfim, da rede privada, né? Então a gente não vai ter esse controle de doença a nível vacinal, não por enquanto. Também a nível de conhecimento, a vacina do Butantan está aguardando autorização da Anvisa. Quando ela for autorizada, vai ser excelente, porque é uma vacina em dose única, diferente das outras duas que a gente tem no mercado. Então, apesar de a vacinação ser extremamente importante e eu indicar fortemente para quem tem condições de adquirir, não acho que é ela que vai controlar, né? Realmente o que vai fazer diferença em termos de saúde pública é a conscientização da população para eliminar focos naturais de mosquito, utilização de repelente. E um adendo bem importante nessa questão de repelente é cuidar os níveis do repelente. Porque eu vejo muitos repelentes de mercado em que se tu olhares ali, a duração é de 2 horas. Quem que fica repassando repelente, né? A cada 2 horas. Ninguém. Já é complicado às vezes passar um protetor solar, que dirá o repelente. Então, se eu vou passar de noite para não ser picada por mosquito, eu vou estar protegido por 2 horas, imagina. Então tem que cuidar, tem que ser de 10 a 12 horas de duração de proteção de repelente. Tentar eliminar esses criadouros. E a nível de município, estado, tem feito algumas campanhas tanto de detetização desses lugares com maior nível de mosquito e por vezes até de implementação de mosquitos modificados que não transmitem a dengue como uma forma de lutar Por espaço? por espaço mesmo. Que está sendo bem efetiva onde está sendo implementada, mas não é realmente todos os lugares que adentraram essa tecnologia. Mas seria o principal agora. Embora eu seja assim, ó, super defensor de vacina, como tá pesando no bolso no momento, não vai ser o foco. Eu li recentemente, Fernanda, que a dengue ela só é transmitida pela picada da fêmea do mosquito, Isso. né? E cada fêmea ela é capaz de gerar em torno de 1.500 ovinhos, né? Ou seja, uma fêmea ela pode proporcionar a formação de mais 1.500 mosquitos, Sim. né? Então é um problema de escala geométrica Com realmente. certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa, Fernanda. Tu tens o atendimento aqui na nossa região, que é a região fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul. Tu tens atendimento também na Serra. Como é que tu tem visualizado, assim, nessa análise comparativa as duas regiões na questão da dengue? Até que pela questão de altitude na serra, a dengue não é um problema tão pronunciado quanto aqui. Mas não é mesmo. Lá, assim, se eu tive 5 pacientes internados, pelo menos em Garibaldi, por dengue, foi muito. Não me recordo. Já aqui... Isso no decorrer desse ano. Uhum. Então, assim, aqui, talvez até pelo clima, Iria atribuir isso mais à alteração climática da serra comparada aqui com a região da campanha, não né? pela questão de atendimento e identificação de paciente, não, acho que isso é feito De prevenção, nada igual, disso. não, é alteração climática mesmo. Quanto maior a altitude, dificulta para mosquito. Não, eles conseguem ir também,
com bastante frequência, mas dá uma dificultada. E o clima lá, a essa época, já tá frio. Entendo. Então, seria o principal. O Gustavo, nosso colega, que é traumatologista, ele tá passando parte dos dias, até eu convidei ele para vir aqui uma hora conosco. O gurizinho dele joga futebol no Juventude, então ele passa alguns dias da semana, do mês, inclusive, assim, né, em Caxias. E eu falei com ele, ele disse, não, Caxias é no mínimo 3, 4 graus abaixo do que aqui. Sim, É, graças a Deus. Sempre. Tu gosta de frio, Fernanda? Amo, tô sofrendo aqui. Eu gosto também do frio. Lá em casa eu sou voto vencido, porque a minha esposa, ela adora calor e ela tá sempre passando frio. Então eu sou um voto meio vencido, mas eu gosto desse clima assim mais ameno pro frio, né? Na verdade, eu acho que ninguém gosta de frio, mas a gente gosta. Eu, pelo menos, 15, 20 graus no máximo, tá excelente. Ninguém gosta de passar trabalho, né? E o calor a gente acaba passando muito trabalho. Muito trabalho. Vem aqui já com cara de sofrida do dia de hoje, oleosa. Fernanda, qual é a tua rotina atualmente? Tu estás em São Gabriel toda semana? Tu estás aqui a cada 15 dias? Como é que tu organiza a tua agenda? Como é que tu organiza o teu tempo aqui conosco? Eu atualmente, desde que eu me formei em infectologia, eu dou aula na Universidade de Caxias do Sul, né, na UX. Então, acaba que eu divido a parte acadêmica lá com uma semana por mês que eu venho, tanto pela questão do hospital, quanto atendendo a vida média. Aqui no hospital eu dou um auxílio também à distância. Ah, Para o colega, para discussão de casos, fico auxiliando. Mas presencialmente essa é uma semana por mês. uma semana, e tu fica uma semana direto aqui. Direto. E aí eu aproveito para matar sala de casa. Claro, claro. A tua mãe é uma pessoa muito querida por todos aqui, é colega Foi nossa. o foco, na realidade. A gente acaba, quando mora longe, não é por mal, mas a gente acaba focando bastante no trabalho. Tu não tem filhos ainda? Não, só 2 cachorros. Ah, mãe de pet. Mãe de pet. Famosa mãe de pet, tá vendo? 2 SLTs, bem bonitos. Mas foi uma forma também de ver mais a minha família, né? Ficar mais próxima. E também me preocupar um pouco com a questão de tentar fazer alguma diferença pela cidade que eu sou natural. Né? Eu sou daqui de São Gabriel, então eu não gosto muito dessa ideia de que, pois é, a pessoa para crescer precisa sair daqui. Não, precisa colaborar para que todo mundo na cidade se beneficie. E prospere, né? E eu vou te dizer uma coisa, eu que, assim, trabalho em Santa Maria na universidade, trabalho em Santa Cruz, né? O que eu percebo é que isso aqui é um oásis de prosperidade. As pessoas têm que acreditar mais em São Gabriel, porque São Gabriel é uma região muito bacana, nós já falamos isso nos outros episódios, como as pessoas nos recebem bem aqui, como nos acolhem bem, né, Bina? E como as amizades aqui acabam se tornando mais fáceis, né? Tu estudaste em Santa Cruz, tu sabe, uma terra de alemão que não é tão simples assim, né? Na Serra, eu tenho vários amigos que trabalham na região de Caxias e tenho colegas que trabalham em Caxias, propriamente dito. O gringo lá de Caxias, ele também não é muito simples, né? Não é uma relação mais complexa, é um pouco né? mais fechado. Mais fechado. A gente se acostuma, mas realmente aqui em São Gabriel tende a ser mais acolhedor. Exatamente. A gente tem síndrome de vira-lata aqui, mas tem muito a crescer a cidade. Sem dúvida. Tem bastante potencial. Sem dúvida. Não posso deixar a Fernanda ir embora, nós já estamos nos encaminhando para o final desse bate-papo aqui bacana, sem tecer alguns comentários sobre o HIV. Eu era R1 da medicina interna lá nos anos 90, na Santa Casa, em Porto Alegre, e naquela época era muito difícil transmitir para o paciente a informação de que ele tinha a patologia. E é uma das coisas que mais me marcou na vida, tanto quanto a pandemia, né? Enquanto médico, enquanto profissional da área de saúde. A gente precisava chegar e dar o diagnóstico. Eles chegavam lá com algum tipo de infecção, e era uma infecção oportunista, e aí, lógico, pediu anti-HIV e dava positivo, e a gente chegava para o paciente e passava o diagnóstico. Teve um deles que a R3 entrou comigo, e se levantou da cama e foi em direção à janela, ela se apavorou. Achou que ele ia se jogar da janela, porque na época era um trauma muito grande, não existia a gama, o arsenal de medicamentos que existem hoje, né, e que dão qualidade de vida e deixam os pacientes com uma longevidade muito grande.
Como é que está a situação do HIV hoje no estado do Rio Grande do Sul? Sabe que eu faço um paralelo hoje em dia para os meus pacientes que é melhor ter HIV, resguardadas as devidas proporções, do que ter diabetes da sua área. É totalmente diferente. Ainda se tem um tabu dos anos 80, que o HIV começou a ser identificado em 84, 85, né? E perante o desconhecido, as pessoas surtaram. Sim. Não somente as pessoas no geral, mas os médicos, eles tinham medo naquela época de tocar nos pacientes porque não sabiam como adquirir a doença. Muito semelhante ao medo que ocorreu durante a pandemia de Covid, né? Eu lembro no final dos anos 80, eu devia ter uns 7, 8 anos, quando o Cazuza anunciou que tinha HIV, né? Fred Isso. Mercury Renato também. Russo, isso foi muito marcante porque pegou pessoas muito conhecidas, né? Exato. No país e no mundo, né? Foi muito marcante. E tá todo mundo sob risco de pegar. Ainda você tem um tabu assim de é uma doença de homossexual, é uma doença de quem é promíscuo. Inclusive os dados desse ano, os últimos, a gente tem no Rio Grande do Sul um predomínio de HIV diagnosticado em heterossexuais. Em heterossexuais. Uhum. Então, mas e todo mundo que já fez sexo alguma vez sem preservativo tá sob risco de adquirir. Então, eu falo assim para os pacientes, nossa, se fosse por isso, ninguém botava filho nesse mundo, né? Não dá Sim. para ser hipócrita. Tá todo mundo sob risco de pegar. Pode ter um relacionamento de anos, a pessoa não saber que tem. E é algo comum e que tem que agir com naturalidade. Hoje em dia, o tratamento é extremamente efetivo em frear a doença no momento do diagnóstico. Então, a pessoa, a gente diferencia. Uma coisa é ter HIV, outra coisa é ter AIDS. AIDS é quando a pessoa fica pelo menos uns 10 anos com o vírus. E esse vírus ele vai consumindo a imunidade da pessoa. E com isso vai manifestar doenças. Câncer, infecções graves, fúngicas. Doenças oportunistas, né? Exatamente. Que se aproveitam daquela imunidade baixa, né? Se eu diagnostico o HIV sem que a minha imunidade esteja baixa, excelente, porque eu dou o tratamento e a pessoa nunca vai evoluir para AIDS. Eu freio a doença. E Nós chegamos já neste momento, neste patamar de tratamento. Não, e digo mais, eu acho que a coisa mais impressionante hoje em dia é que quem está em tratamento há pelo menos 6 meses, com os exames bons, não transmite a doença por sexo. Eu falo para os meus pacientes em tratamento, se eles forem ter relação sem preservativo com alguém, que o risco é muito mais para eles de adquirir uma outra doença do que para a pessoa que está se relacionando. Nossa, que loucura, né? Não transmite. Então, o foco é fazer realmente exames para ver se a pessoa tem e tratar o quanto antes. Essas pessoas têm a vida muito próxima de uma pessoa normal que não tem o HIV. Tem uma vida de quem tem doença crônica, eu tenho pressão alta, tenho que tratar essa pressão alta, eu tenho diabetes, tenho que tratar essa diabetes. E os para-efeitos das medicações atualmente são bem menores também, porque antigamente... Muito bem tolerados. Claro. São 2 comprimidos por dia o tratamento atual, assim, para a maior parte das pessoas. Então, é muito bem tolerado. Se eu tomo anticoncepcional todo dia, é a mesma coisa. Vou lá, tomo 2 comprimidos por dia e deu pra bola. Em dose diária. Dose diária, Dose diária. todos os dias. E acho que também a parte mais legal é que hoje em dia tem até remédio para prevenir que a pessoa adquira HIV. E por que dentro dessa gama de pessoas que a gente conversou lá no início aqui do podcast, da pandemia, que tiveram complicações graves com o Covid, dificilmente a gente cita pessoas com HIV ou com AIDS. A gente cita o obeso, a gente cita o diabético, a gente cita a pessoa com doença cardiovascular. Essas pessoas também não estão tão inseridas aí porque não se fez o diagnóstico daqui a pouco? Muito provável. Talvez muita gente que internou com uma pneumonia grave por Covid, não era o nosso foco naquele momento pesquisar uma infecção pelo HIV. Uhum. Então, muita infecção pode ter sido deixado passado, deixado de lado. Mas continua sendo um problema, né, bem relevante. Problema relevante de saúde pública, né? E assim, quando é que tu sugere que o paciente faça um exame de rotina e inclua
o teste do HIV Uma vez por ano para todo mundo. para todo mundo. Todo mundo que for sexualmente ativo, uma vez por ano. E eu acho muito importante falar com o parceiro, né? Ou parceira, digamos assim, a pessoa tem um relacionamento. Depois de um tempo de relacionamento, a maior parte dos casais tira o preservativo. E fala, como médica, eu chegar e falar, tem que usar camisinha, chega a ser assim, de Ridículo. uma hipocrisia. Ah, Não, vão acabar tirando. Então, que tal propor tirar com segurança? Fazer exames antes de tirar o preservativo para a gente tratar tudo que for necessário. e depois periódicos E também. depois periódico, né? Pela questão de confiança, etc. Então, idealmente, todo mundo sexualmente ativo uma vez por ano. Certo. E para pessoas assim, tipo, da área da saúde, eu até faço mais. Se a doutora Fernanda, infectologista, acho que a gente já pode encaminhar. Tem mais algum questionamento para a doutora? Não, Bina, eu Não, não meu. tenho nenhum questionamento. Eu tenho um comentário que fazer, Fernanda, que assim, esse é o nosso segundo episódio. Tu é a primeira mulher a estar aqui conosco. Tu é a primeira médica convidada a sentar aqui conosco e bater esse papo gostoso aqui nessa mesa. E para nós foi uma honra te receber aqui. E eu espero que tu volte mais vezes aqui. Tu já está convidada para outros episódios. E Bina, Assim como vamos ter que trazer a mãe dela também, fazer a mãe né? dela também, certamente, né? Deus. Ela é boa de conversa. Ela é boa de Adora microfone, conversa. ela gosta Boa do de microfone. microfone. Eu sei bem. Mas, Bina, terceira semana consecutiva que a gente está aqui no estúdio gravando. É um prazer estar aqui contigo, com os meninos, com o Lucas e com a Rafa, que são responsáveis por essa produção que nós estamos fazendo. Provavelmente amanhã ou na sexta-feira o episódio 1 já vai estar no ar nas plataformas. Esse episódio que nós estamos gravando com a Fernanda dentro de uma semana até 10 dias estará já nas plataformas. E eu já vou anunciar aqui, Fernanda, a gente vai dar um stop agora de 2 semanas e o próximo convidado será o Dr. Haroldo Júnior, uma figura bem ilustre aqui da cidade, né? Que além de dentista, além de ter um curso de harmonização, um empreendedor, ele tem uma cabana, construiu recentemente aqui, não sei se já visitou lá. E é um digital influencer também, é um né? digital influencer, o homem é quase um youtuber, né? E será o nosso próximo convidado, Fernanda. Mas te agradecer que tu volte outras vezes. Essa casa é sempre tua, vai estar sempre de portas abertas para te receber e sempre ouvir essas histórias aí que foram extremamente agradecedoras. Tá, muito obrigada pelo convite. Olha que é complicado me fazer conversar por muito tempo, assim. Isso que ela falou no início, eu não falo Eu muito, mas não falou falei bastante, em né? off, assim, eu em geral tendo a ser sucinta, mas vocês conseguiram me manter falando bastante. Eu te achei bem falante, viu, Fernanda? Pra te dizer que eu acho que tu tem um potencial muito bom, tu pode inclusive vir dividir a mesa do podcast. Com certeza, tá convidado assim, né? Já pode vir de Garibaldi pra cá, Fernanda. Muito obrigado pelo Nós teu temos um carinho. emprego pra ti aqui, de podcaster. Ó, pessoal, Tá faltando, mas já temos a Rafa aqui que fica em off, né? Mas Off, podemos né? trazer aqui pra mesa, né? mas Fernanda. vocês têm que ter muito sucesso. São ótimos. Obrigado. apresentadores. A gente tá aprendendo, viu? Eu falei no primeiro episódio que eu tava sentindo um friozinho na barriga. O segundo episódio, que seria o episódio 1, né? Eu disse que eu pensei comigo mesmo que o friozinho da barriga já estava diminuindo e hoje estou muito mais conversando aqui contigo e com o Bina com muito mais naturalidade. Eu acho que isso a gente vai treinando. O Bina é um comunicador de rádio há já algumas dezenas de anos, né, Bina? Assim, Eu entreguei idade aqui no primeiro, né? Então não tem problema dela falar isso. Sabe que durante a pandemia eu tive a oportunidade de entrevistar a Fernanda em live, né? É verdade. E, na verdade, eu entrevistei, foram 3 infectologistas. Foi a doutora Jane Costa, o doutor Alexandre Schwarzbolt, foi meu colega de residência na clínica médica, e a Fernanda. A doutora Jane Costa dizia assim, olha, Bina, agora nós estamos aqui, que nem tu gosta de carnaval, né? Nós estamos no início da Sapucaí, na época, né? Durante a pandemia. Tem toda uma Sapucaí para correr e depois o resultado, né? Então era uma época que estava todo mundo apavorado. O Alexandre também
né? E a Fernanda sempre calma, serena, e eu pensava assim, pá, ela é infectologista, né? Nesse meio desse furacão aí e com toda essa calma e serenidade, que tu te mantenhas assim, tá? Dentro da tua profissão, que tu tenha sempre muito êxito, tá? A porta daqui do Fala Doc vai estar sempre aberta para ti, para tua família. A gente gosta muito de vocês e muito obrigado mesmo pela consideração de estar aqui conosco, tá, Fernando? Obrigado mesmo. Eu agradeço. Obrigada. Obrigado de coração, foi um prazer, Pina. Mais uma Valeu, vez, irmão. obrigado. Tamo junto. Lembrando que esse programa ele é produzido pelo Lucas e pela Rafa. Amarra Digital. É isso aí, tá? Segue lá, Amarra Digital. E a gente está aberto já a partir dos próximos episódios aí a sugestões de convidados. E em breve iremos colocar nas nossas redes sociais convidados bem ilustres que vão debater um pouco sobre esse momento político da cidade, certo? Um grande abraço a todos, foi um prazer ter vocês aqui conosco. Bina, um abraço. Amanhã eu vou secar um pouquinho o Inter. Tá parceiro, né? Ontem o Grêmio, para quem tá acompanhando aí de forma temporal, ontem o time dele ganhou uma na Argentina, ele tá bem louco, tá descontrolado hoje. Descontrolado. Correto. Valeu, viva o Fala Doc. Um abraço. Obrigado, Fernanda.